Vamos voltando aqui. Bom, então, eu estava falando, né, que o Alexei tem 6 tipos, 6 grupos, né, argumentativos, certo? Semântico, genérico, teleológico, histórico, comparativo e sistemático. Lembra, né? Parece, é tanto que eu nem coloquei aqui. Não, eu não bato não, Nailton. Tanto que eu nem coloquei aqui, porque vocês já conhecem essas formas argumentativas, né? Genéricos seriam os mais gerais, né? Aqueles de comandos mais gerais, que a gente consegue facilmente entender e captar. Os semânticos, que tem a ver com a grafia, ou seja, gramatical, né? Teleológico, tem a ver com a finalidade da lei. Histórico, vocês também já conhecem. Sistemático, vocês também já conhecem. Por fim, os comparativos, que é quando a gente usa 2 comandos para comparar e saber qual o que melhor se aplica à nossa situação e a gente aplica, né, aquele ali, certo? Sim, aí tem uma observação, né? Quando se puder citar um precedente a favor ou contra uma decisão, ou seja, lá nos Estados Unidos, eles usam muito a história do precedente. E aqui, entre nós, é piada interna dos advogados, que é tipo, não posso abrir o precedente, ou seja... Eita, tá travando a internet. Não posso abrir uma circunstância, porque senão eu vou deixar que todos sejam julgados daquela forma, ou que todos pensem daquela mesma forma. Qual é a ideia? Se eu tenho um precedente, eu vou usar aquele precedente, eu tenho que saber que dali em diante ele vai poder ser utilizado para aquela mesma situação jurídica várias vezes por outras pessoas. Como é o nome disso, meus amados? Jurisprudência. Isso mesmo. Ou as súmulas e OJs dos tribunais, tá? Bom, e aí ele fala também em 3 formas de argumentos jurídicos, né? O argumento a contrário senso, né? Que foi o que vocês fizeram. Vocês pegaram uma jurisprudência, né? Nas aulas presenciais ainda. Uma jurisprudência, analisaram, jogaram pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. Gente, eu sempre faço esse exercício. Eu vou fazer para todos sempre, porque eu acho maravilhoso. Enquanto eu puder, obviamente, né? Por quê? É a ideia de que você consegue armar um contra-argumento para o que você pensou. Isso é o quê? Isso é lógica argumentativa. Isso é fazer com que você tenha um efeito de se antever aos fatos, antever a defesa e saber, olha, vai ser argumentado tal coisa, então eu tenho que vir com essa argumentação. E aí você vai afunilar o negócio até chegar num ponto em que você vai ter que ser vitorioso no processo, ou seja, o seu cliente vai ter que ganhar a causa. Por quê? Porque você se cercou de todos esses cuidados. Além da boa dialética do direito, né, que é argumentar o contrário e o a favor, o bom e o mal, o certo e o errado, justo e o injusto, a gente tem essa circunstância de tentar chegar num denominador comum, ou seja, numa premissa que seja a síntese de tudo e que seja a conclusão, que resolva o meu processo. Como é que eu faço para resolver o meu processo? Quando eu lanço mão de todos os meus argumentos e quando eu consigo antever os argumentos do meu adversário, né? Claro, não é uma briga, gente. A gente entra na audiência, os advogados, com todos os argumentos prontos. A gente sai da audiência dando as mãos, conversando. Por quê? Porque assim é a boa convivência, né? Mas, acima disso, a gente tem que resolver o problema do nosso cliente, né? Tanto a parte que pediu, quanto a parte adversa, tá certo? Bom, aí a gente tem também a analogia, né, que é a exigência de um princípio de universalidade, que é quando você consegue fazer esses comparativos, né, dessa ideia do Alexei, de que você consegue trazer os argumentos e consegue compará-los, às vezes saber qual é o mais forte, qual é o mais fraco. Quando vocês ligam o microfone, eu penso que vocês querem falar. Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar. Bom, depois a redução ao absurdo, que é a consideração das consequências. Gente, não é nada do que vocês estão pensando, tá? Redução ao absurdo é quando eu reduzo ao mínimo denominador que eu posso. Ou seja, aquela coisa, ou aquele argumento, ou aquela justificativa que vai dizer assim, excelência, dê ganho de causa, porque eu ganhei, né? É tipo quando aconteceu com um cliente meu que ele tinha AIDS, e aí ele descobriu, contou para o chefe e tal, tudo bem tranquilo. Isso já tem uns bons anos já.
E aí o chefe ficou naquela, né? Se demitia ele, porque ele tinha AIDS e é ainda um super preconceito. Ainda. Um super. O que eu consegui para provar que o chefe tinha demitido por causa da AIDS, ou seja, que era uma dispensa discriminatória, foi porque ele ouviu uma conversa, e aí, dessa conversa, eu consegui meio que jogar uma verde na hora da audiência, e o cara se contradisse. Aí, nessa contradição dele, né, do preposto da empresa, do representante, foi que eu consegui, não, eu não podia gravar, não tinha autorização, e nem gravei, ele também não gravou a conversa, mas ele ouviu, então ele sabia o que ele tinha ouvido. Eu tinha que usar isso de alguma forma, não podia gravar, não podia fazer nada, o que eu vou fazer? Tentar fazer com que ele caia em contradição, que é outro instrumento, digamos assim, de argumentação, né? E aí, conseguir chegar nesse denominador comum, ou seja, nessa redução até chegar no que eu queria para provar, né? E aí, o uso dessas formas só é racional na medida em que sejam saturadas, ou seja, elas são todas encerradas, esgotadas até as últimas consequências, e os enunciados inseridos na saturação podem fundamentados no discurso jurídico, ou seja, a gente consegue utilizar de uma forma coerente, que também não vá causar graves prejuízos. Gente, é uma coisa muito importante na condução dos processos. A honestidade, né? E também a ideia de que você não pode prejudicar ninguém, de que você não pode jogar culpa para cima de ninguém, que aquela pessoa não tem aquela culpa. Então, você tem que fazer de uma forma bem honesta, dando para a parte contrária toda a possibilidade de argumentação, de discussão, de fundamentação jurídica, mas você tem que estar preparado para o que ele vai trazer de fundamentação jurídica, entenderam? Que é para vocês terem um contra-argumento e saberem, no momento certo, usarem isso a favor de vocês, beleza? Mas sempre pautado na ética, tá bom? Não vamos perder nosso tempo com objeções fora de ética, não, que nem funciona, tá? Interpretação de direito, eles precisam da ética e da moral. Bom, teoria da argumentação. Bom, sim, aí ele lançou a teoria da argumentação procedimental, ou seja, essa argumentação que a gente lança dentro dos processos e que a gente vai seguindo por ela. Tem uma coisa bem interessante. O ideal para você se guiar no processo é que você tenha um argumento e você vá com ele até o final. Eu devo ter falado em sala já, se eu não falei, eu vou falar agora. O caso da menina lá com o Neymar, né? Nájila. Qual foi o problema dela? Ela lançou um argumento e depois ela não soube continuar nesse argumento. E isso causou todo o transtorno que a vida dela sofreu, né? Que ela sofreu e tal. Por quê? Porque se você lançar um argumento, você tem que se fiar nele até o fim do processo. Você não pode se desviar daquele argumento. Mas, Morgana, as coisas não são estáticas, as coisas mudam, as situações mudam, e não sei o quê. É verdade, tem razão. As coisas mudam, elas não são estáticas, ao contrário. E o direito é extremamente dinâmico. Mas, para a dinamicidade do direito, tem uma resposta, que é a interpretação barra argumentação. Então, se eu tenho uma circunstância que ela está sendo difícil de você provar, de você controlar, você vai com base na argumentação, e você vai com base no que o direito te dá de interpretação. Gente, o direito é ultra dialético, ele não é pouco, ele é muito dialético. Então, ele sempre vai te dar dois lados da mesma moeda. Basta você escolher o lado que você quer usar e como é que fala? Se guiar por ele até o fim do processo. Morgana, tu quer bem me dizer que eu não posso mudar de opinião no meio do processo? Não é interessante. Poder você pode, claro. Não é interessante. Mas você vai mudar quando você realmente souber que tem que mudar. Como no caso dos advogados lá da moça, né? Da Nájila. Eles viram que eles tinham que mudar, que aquela argumentação ali não ia convencer ninguém, que eles não iam conseguir nada, que eles não iam conseguir provar que a cliente deles estava correta, então eles tiveram que mudar de atitude, né? Mais ainda de argumentação, mudar de atitude. E é isso que o direito faz com a gente, entendeu? Se você não tiver um bom e forte argumento no início do processo, certamente você vai se perder do meio para o fim, você não vai conseguir atingir o objetivo que você queria, tá certo? Então, a gente tem e precisa se manter fiel desde o início naquela caminhada que a gente traçou, tá?
e tendo essa ideia de que tem que ter os argumentos contrários e a favor para você se guiar por aquilo ali, tá certo? Tanto na sua função de advogado, quanto se você for membro do Ministério Público, se você for defensor público, juiz, então nem se fala, o pobre do juiz, né? Ele é que tem que conhecer os argumentos contrários e a favor mesmo, tá? Bom, nas argumentações, tipo procedimental, tipo normativo. Procedimento é o lado ativo, né? É o discurso prático geral, a criação do direito, o discurso jurídico e o processo. Bom, já falamos um pouquinho, né? Vou só relembrar. O discurso prático geral é quando você encontra aquela lei que ela encaixa no que você está pensando para solucionar o seu problema, certo? É tipo você sentar, te vieram com uma dúvida, chegaram para você com uma dúvida, aí você diz assim, tá, vou estudar. Aí você vai procurar no seu compêndio de normas, nos seus códigos, nas suas leis, nos seus livros, o que responda àquela sua pergunta. E dali você traça a sua estratégia, né? Pelo menos é assim que eu faço. A criação estatal do direito, aí você vai procurar as normas criadas pelo Estado e as jurisprudências, né? O discurso jurídico, que é essa discussão dos magistrados quando julgam o mesmo processo de forma diferente, um magistrado que pensa X, tem um magistrado que pensa Y. Eu lembro na minha época de OAB, né, para fazer OAB, quando eu estava me formando, ainda não podia fazer no nono semestre, só podia fazer quando se formasse mesmo. E aí a galera entrava com mandado de segurança, eu entrei também. E aí tinha juízes e juízes. Tinha juiz que concedia o mandado de segurança, deixava a pessoa fazer a prova no nono semestre. Tinha juiz que não aceitava. Aí o meu processo caiu no juiz que não aceitava. Você sabe o que faz, galera? Que aí eu passei de primeira, né? Vai que não era para eu passar na primeira, né? Passei de primeira. Mas, enfim. E aí, tinha juiz que aceitava, tinha juiz que não aceitava, e tudo bem, tudo certo, a gente aceitava e seguia a vida. Mas é mais ou menos essa ideia de que você tem o seu discurso jurídico e qualquer pessoa tem o seu discurso jurídico. Basta que você concatene as ideias, organize e vá naquela linha que você traçou. E, por fim, o processo, que o processo é a reunião de tudo isso, gente. É a reunião desse discurso, é a reunião dessa criação estatal, é a reunião dessa discussão jurídica, que acontece e continua acontecendo desde quando existe o judiciário, desde quando existe o legislativo. Que essas discussões, elas vão acontecendo, tá? Até antes disso, né? O direito é bem mais antigo do que a criação dos três poderes, beleza? E o normativo é esse outro lado das regras e princípios por onde a gente tem que se guiar. E aí você vai de regras e princípios de origem geral, de origem mais fundamentada, mais ligada naquela respectiva disciplina. Eu acho interessante e gosto, e vou sempre indicar, que quando você entra com qualquer ação, versando sobre qualquer assunto, você sempre coloque princípios e regras, sempre. Materialize o máximo que você puder e explique o máximo que você puder a utilização daqueles princípios, daqueles comandos, para que lá na frente você tenha uma eventual ação no STF, uma eventual ação no STJ, você tem uma fundamentação voltada para a Constituição que te balize daquele recurso, beleza? Sim. Pequena discussão sobre o direito justo. Gente, de novo, a gente tem inúmeros conceitos de justiça, inúmeros, de diversos doutrinadores maravilhosos, tá? Até recomendo vocês verem e lerem esses doutrinadores mais modernos, né? Que eles trazem algumas discussões muito interessantes, tá? Morgana, o que é o justo? O que é a justiça? O que você faz para encontrar uma resposta justa para algum problema? Gente, a gente, né, operador do direito, tem que se guiar em alguns comandos mais, como é que eu vou falar? Mais concretos. Tipo, procura uma lei, procura uma jurisprudência, procura várias jurisprudências, vários doutrinadores, que pensem como você pensa. Por quê? Porque você vai juntando aquele conjunto de argumentos, e aí você vai ajudando o juiz, por assim dizer, a entender aquele seu argumento, a entender aquela sua proposição e se guiar por ela. Ou seja, você vai fazendo com que a livre sobre
com que o livre convencimento motivado do juiz seja o seu convencimento, certo? Mas, de novo, você tem que usar a ética e você tem que usar a moral. Não adianta você julgar um problema e dizer assim, não, isso aqui não é justo, mas eu quero que seja dessa forma. Gente, não vai ser, tá? Sinto muito, simples informar, não vai ser. Por quê? Porque a gente tem que procurar a justiça. Morgana, mas tu acabou de falar que é um negócio abrangente, que é um negócio difícil. Mas não por isso a gente não tem que encontrá-la e não tem que andar do lado dela. Gente, justo, ele vai passar pelo moral, ele vai passar pelo ético, ele vai passar pelo correto, ele vai passar pela verdade. Achar a verdade é muito difícil, mas a gente vai desistir dela? Não vai. Até que a gente encontre um conjunto probatório robusto, até que a gente encontre uma argumentação bem fundamentada, lógica, guiada, a gente não vai parar até encontrar e obter essa justiça. Aqui, o Alexei chama de direito justo, na verdade, o que a gente chama de... Ai, fugiu a palavra agora. Meu Deus, como é o nome da palavra? Ai, Jesus. O que a gente chama de uma decisão mais justa, daquilo que seria a nossa segurança jurídica, dar satisfação para a sociedade. Então, assim, como o critério de justiça é muito amplo, ele escolheu esse critério e dizer, olha, é dessa forma que os processos têm que ser julgados. Ou seja, que a solução do conflito tem que ser resolvida. Buscando o quê? Buscando mostrar para a pessoa... Leio já, viu, Bruna? Peraí, amiga, vai dar certo. Quando o juiz busca analisar todo aquele conjunto probatório, analisar toda a fundamentação que você trouxe e dizer, realmente é com base nisso aqui que eu preciso julgar. Por quê? Porque, às vezes, os elementos eles não vão estar todos no processo. Às vezes, as partes não conseguiram todos os elementos. E vai acontecer, por exemplo, de a justiça não ser encontrada. Quando falam assim, o mal pagador foi executado, mas ele não tem dinheiro para pagar, né? A dívida não vai ser satisfeita. A solução jurídica aconteceu, mas a dívida não foi satisfeita. Então, para aquela pessoa individualmente, o critério de justiça não foi atingido, mas para a justiça, para o judiciário, o critério de justiça foi atingido, porque o processo foi julgado. Deu para entender, galera? Deixa eu ver sua dúvida, Bruna. Não está marcado na lei, como foi no caso da Maria da Penha. Sim, a lei de outros países pode servir, a gente chama de direito comparado. E é muito bom também. A Bruna perguntou, vocês estão lendo aí, né, no chat? Mas a Bruna perguntou quando eu não acho a solução no direito positivo. Às vezes a solução realmente não está no direito positivo, está em outro lugar, está na jurisprudência, está somente no direito comparado, está na equidade. E aí, como é que eu faço para resolver, professora? Como é que eu faço para resolver, Morgana? Você vai buscar elementos em outros lugares. E a Maria da sofreu, porque ela foi até a última instância, não conseguiu, voltou e o judiciário teve que ser forçado a criar uma lei, ou seja, forçou o legislativo a criar uma lei de violência doméstica para, principalmente, né, proteger as mulheres, porque não existia nem a legislação para julgar o caso dela, ou seja, era um processo altamente pioneiro e foi maravilhoso. Inclusive, leiam a fundamentação da lei da Maria da Penha, que vale muito a pena. Vocês que gostam de direito penal, vale muito a pena. Bom, e aí, meu amado Alexei, diferencia, né, as regras e os princípios. Eu selecionei aqui bem pouquinho, porque se eu fosse colocar tudo, não caberia nesse pouquinho de slides que eu mando para vocês, não. Tinha que ser uns 50 slides. Mas é basicamente o seguinte, né? Lembra de a Morgana colocando no quadro assim, ó. Norma igual, né? Regra mais princípio. Vocês lembram, né? Bom, comecemos daí. Para mim, né, seguidora de Alexei, a norma, né, tal como a gente vê, a gente enxerga, ela é a junção de uma regra e de um princípio. Mas isso não anula normas que são apenas regras e normas que são apenas princípios. Como assim, Morgana? Cara, me ajuda, é sexta-feira. Como assim? Gente, porque tem regra que é somente regra. Normas que exigem um cumprimento pleno e, às vezes, imediato.
matar alguém, pena, reclusão, tantos anos a tantos anos. É 8 a 12, né? 8 a 20, 8 a 20 anos, enfim. Matar alguém, pá, pena. É isso. É um comando pleno do que tem que ser feito. É uma regra objetiva, ela é concreta, ela é direcionada. Ela vai te dar a resposta imediata daquilo ali que você precisa. Gente, é muito maravilhoso, porque você tem várias, inúmeras, gigantescas respostas para muita coisa. E outra, as regras, tá aqui, ó. Se uma regra é válida, então ela é obrigatória a fazer. Então é obrigatório fazer o que ela ordena, nem mais nem menos. Então, uma pessoa, o A matou o B. Se o A matou o B, que é a vítima, né? Alguém vai pedir a condenação do A, porque matou o B. Ah, Morgana, como é que eu provo? Ah, encontraram a arma do crime, ou coisa do tipo, né? Ou ele mesmo confessou, enfim. Ele vai ser julgado. O que a norma manda? A norma diz pena, reclusão, 8 a 20 anos. Vai haver o devido processo legal. Aí eu preciso de um processo judicial, em que o juiz vai reunir todas as provas, e ele vai me dizer isso aqui, ó. A obtenção do direito justo. Ele vai dizer, olha, por todo o conjunto probatório analisado, por todas as circunstâncias de fato apresentadas, julgo procedente, condenando-se o réu a tantos anos de reclusão, pererei, parará. O juiz vai ter que julgar dentro daquele período. Ei, Morgana, peraí. Que, às vezes, né, tem casos em que a condenação ultrapassa os 20 anos, ultrapassa os 30 anos, que é o que tem na Constituição, né, que é até 30 anos, apenas de até 30 anos. Gente, a pena, ela vai ser a quantidade que o juiz considerar razoável, dentro do que o ordenamento nos permite. A pena ela pode ser aumentada, a depender das circunstâncias, ou diminuída, né? Então, o juiz ele vai dizer um valor X para a pena, e ele vai aumentar ou diminuir também de acordo com o que está descrito naquela regra que se chama Código Penal, né? E aí, o cumprimento da pena é que vai se limitar aos 30 anos. Mas isso é uma regra de efetividade, de valoração. Na verdade, o direito justo ele foi encontrado e eu fiz o que a regra me mandou e estou tendo um cumprimento pleno, né? Vamos continuar. Contém determinações no campo do que é fático e juridicamente possível. Condenar alguém por assassinato é juridicamente possível, porque está descrito no Código Penal e na Constituição. De novo, a ideia é que a gente tem que puxar sempre a norma hierarquicamente superior. Quem é nesse caso? A Constituição, tá certo? Então, a gente chama a Constituição para o processo, discute um pouquinho, e aí vai vendo como é que são esses comandos e o que a gente faz para concatenar nossa argumentação de acordo com a lei federal, eventualmente uma lei estadual, Constituição, enfim. Beleza? E, por fim, as regras elas são resolvidas por subsunção. O que é a subsunção? Gente, se eu tenho uma regra válida, eu não posso ter uma outra regra versando sobre aquele mesmo assunto. Ponto. Eu tenho que resolver qual é a regra que vale mais. Vamos já falar sobre isso, tá? Estou só iniciando o assunto. Como assim, Morgana? Eu não posso ter duas regras que resolvam o mesmo problema. Só posso ter uma. Aí a Bruna perguntou aqui sobre a Maria da Penha. Não tinha regra nenhuma. Não é nem ter a regra, ela não tinha regra nenhuma. Por quê? Porque o que ela queria, existia, qual era a regra que existia? O assassinato ou a... Vale, gente. Quando a pessoa baixa... Lesão corporal grave, né? Existia. Mas não era isso que ela queria. Ela queria uma condenação maior e pior do que ele tinha feito com ela. Porque ele não tinha matado, né? Então, não ia categorizar como assassinato, graças a Deus. Mas não tinha também uma regra que fosse forte o suficiente para mantê-lo na prisão muito tempo e para ele pagar pelo crime que ele tinha cometido, né? Porque ele deixou ela, era paraplégico, até, enfim. Não lembro, gente. Acho que é paraplégico. E aí ela queria algo maior. E ela foi atrás. Porque não existia a regra que ela queria. Eu tinha uma regra, mas não era a que ela queria. Aí hoje eu tenho as regras, né? Para essa circunstância da Maria da Penha. Mas são regras específicas. Ou seja, elas não estão em conflito. Elas não têm uma briga entre elas. Eu vou fazer a subsunção entre uma regra e outra. Por exemplo... Caso de dois homens que um bateu no outro, lesão corporal grave.
Um homem que bateu numa mulher era companheiro, violência doméstica, Lei Maria da Penha. Eu vou categorizar e eu vou especificar e especializar aquela norma, aquela referida norma, para resolver aquele conflito, certo? E no caso dos princípios, ai, gente, eu amo os princípios. Sempre amei, sempre amarei. Eles são, basicamente, comandos de otimização. Deixa eu ler aqui que tá em cima do meu, tá me atrapalhando. Bom, são normas que ordenam a realização de algo na maior medida possível. Como assim? Eles me dão uma abrangência, uma abertura maior do que eu preciso resolver. A Lei Maria da Penha me trouxe o quê? Direito à vida, preservação do corpo, né, da integridade física, direito à saúde, direito a uma vida plena. Vários princípios que a gente discute estavam imiscuídos dentro dessa norma que ela queria, porque ela não queria só que o marido dela pagasse pelo crime que ele tinha cometido, ela queria que aquilo servisse de lição para coibir a prática, para que outros homens não fizessem a mesma coisa e meio que achassem, não, estou livre porque vai ser categorizado como uma pena menor, e na verdade não é isso, eu queria o direito justo, eu queria achar uma solução que não apenas me ajudasse, né, enquanto pedinte da justiça, mas que ajudasse a toda a coletividade, ou seja, devolver a paz social para aquele determinado conflito, né? Então, ela foi além. São mandados de otimização, ou seja, de organização do ordenamento jurídico. É fazer com que você encontre uma solução. Às vezes, o problema, a solução do seu problema não está na regra, está lá no princípio, que às vezes você não está nem enxergando, mas ele está lá, ó, bonitinho, escondidinho às vezes, encapado por trás de uma regra, mas ele está lá. Na hora que você acha o princípio, aí as coisas começam a clarear. Morgana do céu, onde é que eu acho esses princípios? Gente, são todos os princípios que estão dentro do nosso ordenamento. Aí, normalmente, você vai ler uma doutrina, você vai ler um artigo, às vezes a própria norma é em si um princípio, o direito à dignidade humana é um princípio, não é uma regra, é um princípio. E é um princípio que funciona como regra, ou seja, que é uma norma jurídica, certo? E os princípios, o legal da história, né? Eles podem conviver juntos no ordenamento jurídico. Eu posso ter 5 princípios que resolvem o mesmo problema, olha que maravilha. Eu só preciso fazer o quê? Ponderar. Saber qual deles é melhor para resolver o meu problema. Ou seja, se naquela circunstância jurídica, qual é o que melhor responde o meu problema? Eu perguntei para vocês, acho que uma das nossas aulas, acho que foi na aula do YouTube, não sei mais não, gente. Enfim. Sobre essa história do Camilo, ter que decidir entre a vida das pessoas, ou seja, a saúde, a coletividade, e reabrir o comércio para deixar que as pessoas trabalhem, porque, de certa forma, trabalhar também era um meio de vida, né? Era um meio de viver decentemente. E a gente até travou uma discussão e tal, foi bem legal, mas é a ideia de que são 2 princípios que estão convivendo juntos e que os 2 podem resolver o problema. Até brinquei, gente, eu não queria ser o Camilo nessas horas, coitado, né? Ter que resolver o que ele salva, quem ele salva, é um pouquinho complicado, né? Vai, cadê? Por que o princípio não tá, o slide não tá mais aparecendo? Vai, cadê? E agora, José? Como é que eu faço? Gente, eu esqueci como é que faz para o slide aparecer. Vale. Onde era? Compartilhar, é isso. Obrigada, Alessandra. Obrigada. Uma hora vai dar certo eu me entender com esse sistema. Pronto. Deixa eu botar lá no que eu tava. É que eu saí para ler porque tem uns negócios aqui na frente da minha tela e me atrapalha. Mas vai dar certo. Certo? Então, a ideia é que os princípios 2, 3, 5 podem ser utilizados para resolver o mesmo problema. Agora, o que você faz? Você pondera, você faz uma ponderação entre os princípios e tenta saber qual deles ou qual daqueles, né, é mais adequado para o seu caso para resolver a sua situação.
ação. Às vezes, 2 princípios resolvem, às vezes, um princípio resolve. Às vezes, você precisa resolver um conflito de princípios, né? Meu Deus, qual daqueles é melhor, mais favorável, mais rápido, mais preciso para resolver determinada circunstância, né? E assim, às vezes você vai se pegar em situações como eu já me peguei, né? Tipo, com pena do Camilo, do governador. Gente, mas coitado, o que ele vai fazer, né? Prende o pessoal dentro de casa, como estão fazendo agora em Fortaleza, né? Vocês sabem que a gente está sofrendo o tal do lockdown, que é esse isolamento social. Ou se vai funcionar e vamos ver o que acontece, né? Direito à vida. Tá aí um outro conflito para a gente discutir aqui no chat. Discutam aí para mim. Direito à saúde, né? Saúde coletiva, no caso, toda a coletividade. E a liberdade de ir e vir, né? Um dos nossos direitos mais sagrados, né? Liberdade de ir e vir. E aí, o que vocês acham? Vão conversando aí comigo no chat. Bora, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Quem ganha essa parada? Quem ganha essa disputa? Argumentem. Olha que Tia Morgana gosta. Tia Morgana gosta de argumento, tá? Bom, vamos nós. Cadê? Vai, Nailton. Nailton ainda tá aí? Vai, Nailton. Fala aí. Péssimo. Raquel, tamo junto. Bom, outras coisas. Deixa eu ver. Responde minha pergunta, Nailton. Nailton em todos, viu? Eu chamei o Nailton, mas todos vocês. Vamos lá. Racionalidade procedimental discursiva, né? Solução dos problemas pelo envolvimento dos interessados no debate dialético. Gente, já fizemos muito isso hoje em todas as nossas aulas, né? Vocês sabem, quando a gente iniciou a discussão política, por exemplo, que sempre tem alguém com um argumento bom contrário, sempre tem alguém com um argumento bom a favor, e assim a gente vai formando a nossa dialética. E aqui essa dialética também tem a ideia da regra e do princípio, não como coisas que são desligadas, desconexas, ao contrário, como coisas que se completam, que se conexam. E também a ideia de que a gente pode discutir 2 princípios para resolver o mesmo problema, 2 regras e ter que decidir qual a regra que é mais efetiva. Eu esqueci de falar. Gente, a gente tem a diferença, acho que vocês já viram isso em algum lugar, entre efetividade e eficácia. São 2 circunstâncias, tá? A gente tem a ideia da efetividade. Será que a lei vai ser efetiva? Pronto. Lançaram o lockdown em Fortaleza. Para ele ser efetivo, o que eu preciso? Fiscalização. Será que teremos fiscalização? Será que a gente vai conseguir controlar todas as pessoas que entram e saem de Fortaleza, todas as pessoas que estão trabalhando, por que elas estão trabalhando, em que elas estão trabalhando? Não sei, espero que sim, mas não sei, tá? Porque eu gostaria que fosse efetiva. E eficácia depende mais da valoração daquela norma, mais da vontade de que ela funcione, da vontade de que faça acontecer, entendeu? Então, é a ideia de que ela vem para resolver o problema. Eu tenho um problema, tá aqui, eu lancei a norma. O que é a eficácia? O próprio decreto. Decretando. Delícia. Enfim, vocês entenderam. O lockdown. E a efetividade seria, eu vou conseguir fiscalizar, ou seja, eu vou conseguir cumprir a lei? Discutam aí comigo também. Deixa eu ver. Sim, exatamente, Nelton. É necessário. O problema é, a galera vai obedecer, a galera está obedecendo. Não estava, tá? Até ontem. Não sei como é que vai ser daqui para frente, mas até ontem. Assim, principalmente na periferia, eu notava. E eu não tô falando de achismo, não. Tô falando de saber, de precisar ir resolver coisas e saber. E é porque eu tô o máximo que eu posso, minha mãe é diabética, eu tô o máximo que eu posso presa dentro de casa, porque não quero correr o risco de trazer nada para dentro da minha casa, né? Mas é tenso, galera. É tenso. Sim. Observância dos procedimentos, também já conversamos muito sobre isso, né? Mais do que observar o procedimento é a ideia de que você vai numa linha de raciocínio e você mantém aquela linha de raciocínio até o final para não dar problema depois, para você não se contradizer ou acharem um argumento que vai te derrubar facilmente porque você não pensou nele antes, né? É mais nesse sentido. Foi, Alessandra, eu vi no jornal que a polícia estava desmantelando, né, as feiras, estava fazendo com que a galera fosse embora. Feira funcionando.
não é considerado serviço essencial, pelo menos é o que eu li lá, né? Complicado, porque eles vendem muito alimento lá, né? Sim, otimização dos princípios, também já falei, são comandos de otimização, então eles são comandos de organização, para fazer com que você meio que crie uma linha bacana, interpretativa ou argumentativa, e aí que você consiga, através daqueles princípios, trazer para si a possibilidade de lá na frente argumentar constitucionalmente, ou argumentar de uma outra forma, que faça com que a gente consiga que aqueles comandos sejam obedecidos, certo? E a interpretação do direito justo, harmonizando a legalidade com a legitimidade. Ai, gente, não é lindo? Diga se não é lindo. Direito justo, harmonia e legalidade, tudo na mesma frase. Olha que coisa linda. Gente, Felizmente, não temos educação suficiente para obedecer algo que não seja obrigado pela força. Mas, pois é. Mas a gente vai com um problema maior, né? Que seria o problema da educação, de uma forma geral, generalizada. Aí eu lanço para vocês um outro dilema. O Enem, né? O MEC mandando a gente estudar de qualquer canto, de qualquer lugar. Estude de qualquer jeito, né? Na minha época de terceiro ano, eu lembro bem, era tenso, porque a gente tinha aula de domingo a domingo, mas eram tipo, assuntos que a gente já tinha visto. Eu não me lembro, assim, se a gente tinha novidades no terceiro ano. Mas pensa comigo, terceiro ano era um ano que você meio que vivia para o vestibular, então eram dicas, eram coisas bem voltadas para o vestibular. Aí você tem o ano do Enem, eu acho que é esse ano, né, de dicas, de aprovei assim, aprovei assado e tal, não sei o quê. Mas e o psicológico desses alunos? Ah, não, tudo bem, estuda de qualquer lugar, você já tem a matéria, se vira e estuda. Tudo bem, ok. Mas e o psicológico? E as condições de estudo dessas pessoas? Se a pessoa não tem uma internet que funcione para buscar, de repente, uma dúvida, se não tem um colega próximo a quem possa recorrer para fazer uma tarefa juntos, enfim. E se está em casa com alguém doente, por exemplo, tendo que cuidar, se está trabalhando, porque este aluno do Enem, de tudo que é jeito e qualidade, né? Que é outra discussão também interessante. Que aí a gente, né, esbarra nessa ideia de que o direito é justo, harmonizando legalidade com legitimidade. Legalidade no sentido de que está descrito na norma e nós temos que obedecer, a gente não pode se furtar de obedecer a lei alegando que não a conhece, então, em tese, a gente tem que conhecer as leis. Morgana, como é que tu quer que a gente conheça todas as leis? Não, galera, não é ter que conhecer todas as leis, tá? Não é isso. É ter que conhecer aquelas que estão diretamente ligadas a você. Tipo, regulamento da sua empresa. Começar a trabalhar, ler o regulamento da sua empresa. É importante você saber e ter noção de onde é que você está trabalhando, em que circunstâncias, em que condições. E a ideia da legitimidade, que é mais do órgão ou da pessoa que escreveu, que delimitou aquela lei. Se foi o legislativo, você tem que obedecer. Porque nós vivemos em um Estado democrático de direito. Nós escolhemos aquelas pessoas para nos representarem, escreverem as leis que nos favorecem, que serão boas para toda a sociedade, de uma forma geral, tá? Às vezes não vai favorecer uma outra pessoa, mas vai ser, em tese, né? Tem que albergar e concatenar toda a sociedade, né? Mais ou menos a ideia é essa. A questão de saúde é antiga, não vai desafogar assim de uma hora para outra. Acredito no isolamento, junto a uma providência econômica. Pior, Raquel, é que prefeitos e governadores, né, estão nesse desespero aí por mais verba para tentarem manter as pessoas em casa, né? Mas você em casa aguenta um mês, talvez 2, mas daí em diante o brasileiro é endividado, né? Tem muito brasileiro endividado, tem muito brasileiro que ganha o pão de cada dia realmente no dia a dia, todo dia vai para aquele mesmo lugar, para aquela mesma feira, enfim, né? E são circunstâncias difíceis da gente, enquanto sociedade, analisarmos. Mas se a gente for analisar, por exemplo, enquanto governo, isso se torna muito maior, numa proporção muito maior do que a gente até consiga imaginar. Porque você tem que pensar
individualmente e coletivamente. É mais ou menos como os reis na antiguidade, né? Que o rei pensava no seu povo, ele não pensava nele. Não era a felicidade dele que importava, era a felicidade do povo. Mais ou menos essa ideia, tá? Guardadas, por favor, as devidas proporções, tá, galera? Guardadas as devidas proporções. Tô chamando ninguém de monarquia, não. Ao contrário. Beleza? E aí, vocês querem dar uma paradinha ou a gente pode seguir? Me digam aí nos comentários. Eu tô com quantas pessoas agora? E aí, galera? Continuamos? Beleza. Continuemos, então. A gente já acaba, né? Cadê? Julgue meu recurso. Cadê? Que recurso? Que recurso? Nailton, me ajude. Que recurso? Não sei. Sim, vou continuar. A votação aqui foi mais para eu continuar. Gente, já acaba, né? 9 horas a gente acaba. Então, vai dar certo. Vocês me aguentam? No e-mail, mandei semana passada. Gente, não julguei ainda, é verdade. Julgarei, pode deixar, viu? Semana que vem, se Deus quiser, eu respondo todos os e-mails de vocês. Mas a ideia não era de julgar agora, não, tá? Queria só dizer. Eu ia deixar mais para frente. Deixa aí. Sim. Não, volta, peraí. Integração. Gente, acho maravilhoso falar de integração, né? Que a hermenêutica, ela tem, eu falei, né? Que ela tem a ideia da integração, da interpretação, da argumentação. Aí a integração é um dos 3 pilares que eu também acho muito importante. Por quê? Como tudo nessa disciplina, gente, essa disciplina é perfeita. Perfeita. Enfim, nada além do que isso. O que significa integração? É aquela satisfação interna, pessoal, de cada um de nós, de que o problema vai ser resolvido, de que o nosso judiciário vai dar conta. Eu sei, parece meio utópico, né? Parece sim, um sonho meio maluco. Mas não é, galera. O judiciário realmente dá solução para tudo no mundo. O judiciário, através do legislativo. A integração, eu levo vocês mais lá para o legislativo. Por quê? Porque as normas, elas são criadas para atenderem comandos, para darem soluções para determinadas circunstâncias. Digamos, a própria Lei Maria da Penha, que a gente já falou hoje, ela foi criada para dar solução para um problema que era ligado no outro problema. Eu tinha o problema homicídio, eu tinha o problema homicídio provocado pelo cônjuge ou companheiro. E aí, o que a Maria da Penha fez? Espera aí, que eu vou juntar os dois. Aí, eu criei aquela lei, ou seja, eu completei o meu ordenamento jurídico com essa outra circunstância, como se fosse uma agravante. Tem uma melhor. Sabe o nome da melhor? Feminicídio. Eu tenho o crime de homicídio, né, assassinato, e eu tenho o assassinato cometido pelo seu cônjuge ou companheiro, pelo fato de que você é mulher. Então, isso é o feminicídio. Eu tenho o homicídio e eu tenho o homicídio cometido pelo companheiro ou marido, né? Pelo fato único e exclusivamente que você é mulher. Você é mulher, você é daquela pessoa, então você vai ser morta por aquela pessoa porque ela quer, certo? Gente, por favor, guardadas as devidas proporções, tá? Tá? Por favor. Aí, o que acontece nessa circunstância do feminicídio? Eu criei uma norma que já era completa para tornar mais completa ainda a solução de outra circunstância advinda daquela primeira. No caso, já existiu e sempre existiu a morte de mulheres pelos companheiros, né? Isso é uma circunstância bem antiga, inclusive, não é de agora. A novidade é existir o crime, categorizar como feminicídio. Eu tiro da categoria homicídio comum e coloco como feminicídio. Isso me dá o quê? Uma agravante. Gente, mas não era só botar lá no Código Penal que a agravante era, mas a legislação ela foi além, ela disse o que não, é necessário criar o crime mesmo. Então vamos criar o crime de feminicídio. Gente, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Por favor. Mas, enfim, acho que é isso. E aí,
você tem a ideia de que você completou o sentido daquela norma. Mas, Morgana, a norma não já era completa? Era. Mas eu completei mais ainda, ou seja, eu trouxe um plus, eu integrei aquela norma de forma que não sobrassem espaços para outra discussão que não aquela. Ah, foi o marido que matou? Feminicídio. Ah, foi o companheiro que matou? Feminicídio, certo? Por quê? Porque era uma discussão antiga, era uma circunstância antiga e que meio que não trazia uma paz social, não trazia uma justiça, né, para aquelas mulheres. Elas achavam sempre que era menos e que era pouco o fato de que o companheiro ou o marido tinha matado uma das amigas, né? E aí, não, a ideia é, vamos piorar isso aí. E, assim, tem funcionado, as denúncias aumentaram, enfim. Essa circunstância, essa modificação trouxe uma gama de outros direitos e de outras coisas que começaram a ser amparados também, né? A ideia da violência, a ideia do assédio, tudo isso veio dessa circunstância específica modificada de uma outra lei, né? Então, essa ideia que o ordenamento jurídico quer nos passar, galera, de que ele é completo, de que ele tem solução para tudo. A ideia da integração é essa, é você procurar, você ter um problema e você vai na lei e você vai encontrar a solução dele. Morgana, mas às vezes não está na lei, não, as coisas não estão necessariamente na lei, não. Galera, às vezes não está na lei, mas vai estar numa jurisprudência, vai estar numa súmula, vai estar, como a gente viu, no direito comparado, vai estar na equidade, em várias outras coisas que a gente vai usar para resolver aquele conflito, entenderam? Ou seja, para completar o sentido do ordenamento. Aí, aí eu tenho que falar para vocês das lacunas, né? É muito interessante porque, assim, tem lacuna? Tem lacuna. O nosso ordenamento, ele é jurídico aberto, ou seja, ele é incompleto, tá bem aqui, ó. Aqueles que visualizam o sistema jurídico aberto, ele é incompleto. As lacunas, elas são vazios ou imperfeições que comprometem a ideia da completude. É como se fossem buracos no ordenamento jurídico, que aí eles não te dão a exata proporção de como as coisas funcionam, certo? Só um instante. Perdão, gente, voltei. Só uma inconsistênciazinha aqui. Sim. Aí, cadê? Tem a galera que defende o sistema jurídico fechado, totalmente completo. Eu, particularmente, não acredito muito nisso. Eu acho um pouco utópico, acho um pouco fora da casinha dizer que o sistema jurídico é fechado, tipo, não permite nenhuma interpretação além daquilo ali, uma interpretação extensiva, por exemplo, não permite que você tenha que uma outra norma de um outro lugar resolva aquele conflito. Eu prefiro a ideia, realmente, que a gente tem, né, de que o nosso sistema é incompleto, né, ou seja, assim, para quem discute que é um sistema fechado, ou seja, completo, né, eles utilizam principalmente raciocínio lógico, acho bom a coisa da matemática, né, mas matemática não é muito a praia do direito. O direito é uma ciência mais para humano do que para exata, né? Vocês sabem, tá ali no meio do caminho, onde, né? A gente chama realmente de ciência jurídica. Então, tem raciocínio lógico? Tem raciocínio lógico, mas não é tão acirrado quanto na matemática, por exemplo, né? Aí é uma premissa utópica, essa sim é utópica, que é tipo, tudo que não está proibido está permitido. Gente, não é mais ou menos assim, né, que funciona. No nosso ordenamento jurídico, a Constituição, inclusive, tem um inciso dizendo isso, que é o princípio, é um princípio da legalidade, ó, que é regra e princípio. Ó, norma jurídica completa, regra e princípio. O princípio da legalidade fala que você pode fazer tudo aquilo que a lei não te proíba, né? Mas não encaixa com isso, de que se não está proibido, está permitido. Não necessariamente assim. Tem coisas que estão proibidas que não necessariamente estão descritas, tá certo? Jurisdição, né, considerando a atuação do julgador, e o juiz, ele tem sempre que julgar. Essa sim, essa beleza, o juiz realmente tem sempre que julgar.
Obrigatoriamente, ele tem que dar uma solução para aquele caso concreto. Ele tem sempre que dar uma solução, certo? Mas aí ele trata aqui como se fosse culpa do juiz a obscuridade da lei. Não é. A lei é que tem que ser completa e dar ao juiz instrumentos e condições de julgar aquele processo, tá certo? É o contrário. Não é desse jeito aqui. E a galera do sistema incompleto, ou seja, lacunoso, que é onde o ordenamento jurídico brasileiro se encaixa, né? Que o direito é um fenômeno histórico-cultural, a ideia, galera, das relações sociais, da dialética do direito, de que as coisas mudam constantemente, e esse é o grande segredo. Você escreveu uma lei que isso eu acho maravilhoso, você escreveu uma lei que ela tem 50 anos de existência, que ela ainda é válida, ou seja, ela ainda é eficaz para o ordenamento jurídico. Gente, mas ela tem 50 anos de existência. Pensa aí comigo, quantas coisas mudaram em 50 anos? Quantas coisas mudaram em 2 meses aqui no Brasil, né? Imagina quantas coisas mudaram em 50 anos. Então, assim, a ideia é que a lei, mesmo antiga, né, antiquíssima como essa, alcance aquele momento atual. E nós já vimos como é o nome disso, interpretação histórica. A gente traz para o momento atual a interpretação daquele momento passado e tenta entender, de acordo com aquele momento passado, o que a gente está vivendo hoje na nossa realidade, trazendo aquela lei para esta realidade. Essa é a ideia, né? E isso torna o ordenamento aberto e, obviamente, cheio de lacunas. Porque, gente, para o ordenamento fechado, teria que ter lei todo dia, toda hora, para regular inúmeras circunstâncias, inúmeras situações. Tem, né? Só um instantinho, gente, o computador está carregando, deixa eu procurar aqui. A gente tem, por exemplo, decretos, medidas provisórias, que são coisas que resolvem o problema rapidamente, né? Naquela hora ali que a gente precisa resolver. Mas e depois? Depois a gente precisa que aquela MP vire uma lei, uma norma. A gente precisa que se crie a norma efetiva para resolver aquele problema. E isso demanda um tempo. A gente tem algumas leis que passam anos tramitando no Congresso, né? Senado, Câmara dos Deputados. E isso, ó, tempos e tempos. E tem leis que já chegam antigas. O Código Civil passou, acho que 20 anos tramitando, e a galera fala muito, né, os civilistas principalmente, que já chegou antiga, prevendo algumas coisas e algumas circunstâncias, da época em que começou a ser criada, né, 20 anos antes. Então, 20 anos as coisas mudam muito. Essa é a ideia, essa é a realidade, né? E aí, o sistema aberto, ele possui mais ou menos 3 tipos de lacunas, tá? São essas circunstâncias que deixam esses buracos na lei e que a gente tem que completar de outra forma, que não seja com lei ou com outra lei, né? Às vezes a gente resolve de outro jeito, que eu vou já falar no slide seguinte. As normativas... Gente, eu vou botar aqui no meu slide, tá? As normativas que se configuram toda vez que não existe norma regulando, né? E aconteceu alguma coisa e não tinha norma, tipo Maria da Penha, né? Não, Morgana, mas tinha norma, tinha, mas não era para responder aquele problema específico. Respondia, mas não era naquela circunstância e nem com aquela qualificadora necessária para devolver a paz social, tanto para a reclamante, no caso a Maria da Penha, quanto para todas as outras mulheres que tinham sofrido aquele mesmo tipo de violência, certo? As fáticas, né? Quando as normas deixam de ser cumpridas pelos agentes da realidade social, ou seja, quando ela está antiga, galera, ou quando ela não mais alcança aquela realidade. Por exemplo, o Código Comercial, ele foi quase todo revogado. Aí tem uma parte que é do Código Comercial Marítimo, que ainda atua. Galera aí do empresarial que me diga, mas ainda está atuando. Mas por quê? Porque ainda atende àquela realidade. Mas tem circunstâncias, por exemplo, separação de corpos, separação judicial. Separação judicial já caiu em desuso. Por quê? Porque a gente tem hoje o divórcio, que atende muito mais a necessidade do que a separação judicial, por exemplo, tá certo? Deixou de ser utilizada? Não, mas o que a gente utiliza hoje é o divórcio, em razão da existência, principalmente, da lei do divórcio e da própria circunstância que se modificou, né? As mulheres não são mais vistas como objeto dos maridos, né? Propriedade dos maridos, ao contrário, as coisas estão
se encaminhando para serem bem igualitárias essas relações, né? E as valorativas, quando a norma não é valorada como justa, né? Não estando em conformidade com os valores socialmente aceitos. Aí, essa doutrina que eu trouxe, ele encaixou como os tributos, né? Ah, não, a gente sempre acha que os tributos não estão corretos. De fato, mas às vezes, por exemplo, numa briga de trânsito, quem tem razão? Precisa chamar a perícia, porque às vezes as pessoas não querem dizer quem tem razão. Ah, uma discussão atualíssima sobre isso. Gente, o presidente aparece sem máscara. E aí, o Ministério da Saúde, o antigo e o atual, eu acho, e a grande maioria do pessoal da saúde, da OMS, enfim, defende que tem que utilizar máscara, e o prefeito diz que a gente tem que sair, em Fortaleza, se sair, tem que usar máscara. E aí, o que vocês acham? Né, o presidente aparece sem máscara, em tese, para ele isso não é um problema, não é uma questão, mas existe todo um conjunto valorativo por trás, dizendo, olha, use máscara, porque é necessário para proteger não só você, mas as outras pessoas. A ideia do isolamento social é essa também, durante esta pandemia, né? E aí, a gente tem essas circunstâncias, né, que fazem com que a norma meio que caia em desuso. Tipo, eu vou obedecer quem? Eu vou fazer como? Não é uma discussão política, tá, galera? É uma discussão jurídica. E aí, quem é hierarquicamente superior, não é? É um caso a se pensar. Deixa eu ver o que a Bruna falou agora. Tipo, a CLT que não conseguiu abarcar os novos empregos que surgiram por APP informal, subemprego, eles têm que passar por uma nova rebelião, igual aquelas mulheres. Ai, meu Deus, Deus me livre, tomara que não. Tomara que não, Bruna. Mas, assim, tipo, a CLT foi reformada agora, em 2017, uma reforma grande, e a Previdência também sofreu uma reforma em 2019. Então, assim, foi muita coisa mudada agora. E a ideia da reforma é exatamente atualizar aquele normativo, né? Aquele compêndio de normas. Fazer com que a gente entenda, talvez de forma mais atual, o que está acontecendo no mundo e as novas circunstâncias. E aí eles vão meio que tapando esses buracos com essas outras regras, com essas outras normas, né? São esse tipo de lacunas que a gente tem dentro desses três tipos, né? Morgana, a lacuna é ruim. Gente, não é necessariamente ruim, mas é algo que nos dá chance, né, de oportunizar alguns comportamentos, por exemplo, de discutir determinados comportamentos. Você falou agora do 8 de março, aí eu lembrei, graças a Deus, se Deus quiser, ninguém vai precisar queimar ninguém, né? Nem morrer ninguém para que a coisa mude. Mas algumas circunstâncias, e assim a morte de certos conceitos, talvez de certos comportamentos, para que outros surjam, e assim a gente consiga fazer também essa mudança. Vamos ver aqui no próximo slide, ó. Essa galera aqui, ó. Essa galera é o que me dá essa segurança de que eu vou conseguir resolver o problema. Ou seja, de que eu vou achar alguma coisa que me dê uma resposta. E isso serve para nós, operadores do direito, enquanto advogados, enquanto estagiários, enquanto membros dos serviços essenciais da segurança jurídica, magistrados, tribunais, né, ministros, enfim. Galera, essas coisinhas aqui, analogia, costume, princípio geral do direito e equidade, fazem com que a gente consiga completar o sentido de determinada norma. Como assim, Morgana? Tá lá na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né? E aí me diz o quê? Eles são instrumentos de integração, ou seja, de complemento do ordenamento. A analogia, né? A aplicação de uma norma jurídica que regula um determinado caso concreto a outra situação fática semelhante. Eu já resolvi aquela situação ali. Vamos buscar ali a norma que eu utilizei. Traz aquela norma que você utilizou e resolve aquele problema, entendeu? Com a mesma norma, do mesmo jeito. Morgana, isso vai ser justo? Gente, a depender do caso concreto, vai sim. Pelo menos vai alcançar aquele nosso conceito de justiça lá do Alex, né? Que é a ideia de que eu tenho que devolver a paz social, eu tenho que dar uma resposta. Pronto,
vai dar uma resposta. Ah, Morgana, mas essa resposta para mim não é a melhor, não é a mais razoável, não é a mais justa. Aí você vai e recorre. E aí você recorre de novo. Lembra da dica da tia Morgana. Puxa um princípio, puxa uma lei fundamental lá no início, lá na sua petição inicial, lá na sua contestação, e vai com ela até o final, para você ter sempre fundamento para recorrer, tá certo? Costumes. Os costumes têm muita ligação, tem muito relacionamento com essa ideia de conseguir concatenar a lei, né, com o momento atual. Por exemplo, o lockdown já tinha sido utilizado, que eu me lembre, em Fortaleza, não. Tirando algumas circunstâncias da ditadura militar, que a gente teve aqui no Brasil, que eu acredito que houve, sim, essa ideia de pessoas, toque de recolher, né? As pessoas não podiam sair às ruas e tal, em determinados horários do dia. Tirando essa circunstância, eu não lembro. Até que ponto isso fere realmente nosso direito de ir e vir, nossa liberdade, né, de ir e vir? Até que ponto isso fere quando a gente está colocando isso em conflito com outro princípio, com outro direito maior, ou, enfim, em conflito com o direito à saúde ou com a proteção da coletividade como um todo, né? Porque uma pessoa saindo das ruas que estiver infectada pode infectar várias pessoas, às vezes sem saber, né? Sem saber, sem querer, obviamente. Mas, e aí, né? Em que ponto esse conflito vai ser resolvido? Aí você pode buscar a solução lá num costume antigo, de usar máscara, num costume antigo de realmente manter distanciamento social. Como foi que os pesquisadores chegaram nessa solução do distanciamento social? Por causa de outras pandemias, em outros momentos históricos, que nos remeteram para o presente, dizendo, olha, distanciamento social é a melhor solução, pelo menos enquanto a gente não tem uma vacina, um remédio, enfim, um tratamento, certo? Princípios gerais de direito, maravilhosos. Sempre que puder, use e abuse deles, porque eles são uma aula de direito para a gente, certo? São diretrizes éticas, né? Implícitas ou explícitas. Lembra que eu falei que às vezes a gente não consegue enxergar o princípio, mas ele está lá. Às vezes a gente lê a regra e entende só a regra, mas ela está lá, certo? E aí aponta para a realização de valores e finalidades maiores da ordem jurídica, que é essa ideia que eu coloquei do conflito para vocês agora, né? Eu devo resolver o quê? Eu devo preservar a maioria da população. O Nailton falou aqui. A gente tem que manter o isolamento social para garantir que o sistema de saúde não entre em colapso. Eu estou protegendo o quê? A minha população. Mas eu estou colocando em conflito o quê? Meu direito de vir com a saúde coletiva. E aí, o que vocês acham? É razoável? Como é que eu resolvo esse conflito? O que seria melhor para a minha população, né? Aí ele citou aqui, né, o princípio da significância do direito penal e a proibição do enriquecimento ilícito, né? Por fim, equidade, né? A aplicação prudente pelo legislador do seu sentimento de justiça, né? Como assim? Ele vai colocar todo mundo na balança, ou seja, ele vai colocar os dois direitos na balança, ele vai pesar, e ele vai fazer o juízo de valor dele. Ele vai dizer assim, eu acho que tem que ser X. Não, eu acho que tem que ser Y. Não, eu acho que tem que ser X mais Y. Certo? Isso é o que a gente chama de equidade, que é quando eu coloco as partes meio que na mesma balança, e eu torno, né, iguais que são iguais, desiguais que são desiguais, na medida das suas desigualdades. E trabalho esse conceito, é incrível, bebendo água, eu tô continuando. Eu torno aqueles conceitos como se fossem a mesma coisa, e eu vou estudá-los e parametrizá-los naquela mesma circunstância. E vou aplicar o caso concreto e saber, não, esse aqui é mais adequado do que aquele. Ou então, não, para esse caso eu vou utilizar isso aqui. Por quê? Porque o juiz ele vai formar o livre convencimento dele. Gente, se ele vai formar o livre convencimento, ele vai poder decidir da melhor forma que ele considere razoável. Por quê? Porque ele tem o preparo para fazer esse juízo de valor, ou seja, para dar esse choque de realidade, entendeu? Morgana, tu tá querendo dizer que o juiz é tipo Deus, coisa do tipo? Não, eu estou dizendo que ele tem preparo
para fazer essa subsunção, ou seja, ele tem preparo para fazer essa comparação e dizer o que é melhor para resolver aquele caso concreto, entendeu? Vamos. Bom, aí a gente vem para as antinomias, que é o que liga com as lacunas, né? Que é o que liga com você não ter meio que uma solução para resolver determinado caso concreto, que é quando eu tenho uma antinomia. A antinomia, ela vai me dar uma coerência, uma coesão para aquele sistema jurídico. Sabe o caminho que eu falei para vocês? Entre por um caminho e vá por aquele caminho até o final durante o seu processo? É mais ou menos essa a ideia. Como assim? O sistema jurídico, ele tem que ter uma certa... Como é que eu vou falar? Racionalidade, né? Um relacionamento que ele faça com que você caminhe em linha reta para chegar no seu objetivo. Morgana, mas a gente tem várias nuances. Vai para a direita, vai para a esquerda, retroage um pouquinho, depois avança. Galera, mas é sempre pensando no objetivo final. Então, a ideia da coerência do sistema é o objetivo final. Qual é o meu objetivo final no direito? Qual é? Paz social, né? Ou seja, resolver o conflito. Eu preciso resolver o conflito para ajudar o meu cliente, obviamente, para devolver a paz social para toda a sociedade, né? Porque a solução de um conflito, um único conflito, já serve, já ajuda, já auxilia para a devolução daquela paz social, pelo menos no que pertine àquele objetivo específico, tá certo? E aí pode mudar de opinião, mas até para mudar de opinião você tem que ser coerente, ou seja, você tem que encontrar argumentos que mostrem para você e, obviamente, para o juiz de que mudar o argumento ou mudar o entendimento vai ser favorável e vai ajudar a resolver o conflito, certo? Os elementos que compõem o sistema jurídico podem entrar em conflito, que aí é o que a gente chama da antinomia. É quando eu tenho duas coisas que elas estão em conflito, que uma coisa vai resolver de um jeito, outra coisa vai resolver de outro, e eu não sei qual usar. E aí eu tenho uma antinomia, é como se fosse um erro do sistema, né? Que aí nenhuma das duas vai me ajudar e vai resolver. Isso ocorre quando diferentes normas permitem e proíbem o mesmo comportamento, né? O que suscita uma situação de indecidibilidade. Eu amo essa palavra. Imagina, chegar um caso para o juiz e o juiz olhar para você e dizer assim, não sei resolver isso aqui não. Sinto muito, vá-se embora, não sei resolver, não sei. Gente, o pobre do juiz, ele não tem essa opção. Não tem. Ele tem que resolver. Ou seja, a opção que o juiz tem é de fundamentar e fazer de tudo para encontrar uma solução. Morgana, mas aí, se ele não encontrar, ele vai ter que encontrar. Por isso que ele vai ter que integrar o ordenamento jurídico, por isso que ele vai ter que estudar as antinomias, para ele não entrar em contradição e saber decidir, resolver, né? Eu não posso deixar um caso sem solução, gente. Não posso. Pobre do juiz, né? Olha, cadê onde é que eu estava? Aqui. Bom, e aí eu tenho dois tipos de antinomias, tá? Próprias e impróprias. As próprias se verificam toda vez que uma norma proíbe uma dada conduta, enquanto outra norma faculta a mesma conduta. Esse exemplo é maravilhoso, tá? O pobre do soldado, que tem que obedecer a ordem do seu superior, porque ele é seu superior, de mandar matar alguém, mas desobedecer o ordenamento jurídico. Por quê? Porque o ordenamento jurídico diz, não mate. Sendo que existem conflitos, né, que são tensos de resolver, porque a gente tem que colocar o valor dentro daquele conflito. Então, por exemplo, o soldado está numa situação de guerra. Se for uma situação de regra... Cadê? Uia. Peraí, Bruno, eu leio já. Se for numa situação de guerra, ele vai matar e a situação é de guerra. Então, tem algumas especificidades. Se ele não matar, ele vai cometer um crime de desobediência. Ele vai cometer um crime. Mas se ele matar, o crime que ele comete é maior, não é não? Qual é o crime maior?
não matar e só desobedecer, ou matar e desobedecer o ordenamento jurídico que diz que não pode matar. Não, Morgana, mas a situação de guerra não permite. Mais ou menos, galera. Tem algumas circunstâncias que permitem, tem outras circunstâncias que não, né? A ideia maior é sempre a preservação da vida, tá? Então, a preservação da vida é o super princípio. É como se nada além dele fosse mais importante, entenderam? Então, sempre que existir esse tipo de conflito, tem umas histórias que eu não sei a veracidade, né? Mas que eu gosto de citar como exemplo, que de repente é bem interessante. Tem um trem, e aí o trem está desgovernado e vai morrer todo mundo do trem, sendo que se você está tipo, no seu cavalo ou coisa do tipo, e você está tentando alcançar o trem, se você conseguir parar o trem, você salva, sei lá, 1.000 pessoas, nem sei se cabem 1.000 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, enfim. Se você não se jogar no trem, aquelas 200 pessoas vão morrer, certo? Então, você pode se sacrificar para salvar as 200 pessoas. Mas aí, a circunstância é, aquela pessoa que está se sacrificando, de repente, tem a cura de um mal que vai salvar 1 milhão de pessoas. Aí, de novo, o princípio é o mesmo, preservação da vida. Mas aí a questão é quantas vidas, que é o que a gente enfrenta atualmente nesse momento. Minha mãe mesmo chegou para mim e falou assim, eu não aguento nem ouvir reportagem quando diz que tem que escolher quem é que vai morrer. Aí eu disse, mãe, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se os hospitais estão enfrentando esse dilema, e a gente espera sinceramente que não, né, galera? Mas imagina, tu ter que decidir, tu ter que escolher, tu, profissional da saúde, ter que escolher se tu mata a pessoa mais velha, porque ela é mais velha, ou e salva a mais jovem, ou seja, escolhe o respirador, né? Não, quem vai usar o respirador, quem vai para a UTI, o mais velho ou o mais jovem? Não, vou botar o mais jovem porque o mais velho, né? É o mais velho. Gente, para o direito, isso é inconcebível, porque a minha vida não vale mais do que a sua vida. Você não consegue quantificar. O mercado negro diz, né? Quantos órgãos, os órgãos que valem mais, acho que é o rim, né? Mas e aí, quem é que ganha essa discussão? Olha que problema gigante. Não, eu vou salvar quem? É a mesma história lá do trenzinho, né? É a mesma história do pobre do soldado. Você se vê numa discussão interna muito maior do que qualquer outra coisa. Eu tenho que decidir se eu quero salvar uma pessoa jovem, porque tem toda a vida pela frente, ou se eu quero salvar uma pessoa idosa, um respirador. Mesmo o dilema da mãe. Tá a mãe e o bebê. Aí o médico chega para a mãe e diz, a mãe diz, salve meu filho. O médico chega para o marido diz, salve minha mulher, que eu posso ter outros filhos com ela. Mas sem ela, como é que eu vou criar o meu filho, né? Que é outro conflito que a gente não tem uma resposta para ele. Ou vocês têm? Porque eu não tenho. Definitivamente, não saberia. Então é isso. Esse tipo de decisão mais difícil, mais complexa, que depende de uma autonomia para resolver, entendeu? E aí a gente tem também, venho já responder vocês, tá? As impróprias, né, que são as que a gente já conversou, que tem contradições mais sutis, né, teleológica, valorativa, principiológica e semântica, que demandam discussões menores, né, que não agrediriam tanto assim o que a gente pensa e o conjunto de valores que a gente carrega com a gente, né? Morgana, mas o pobre do médico, ele não tem opção. Gente, ele carrega com ele um valor muito grande que se chama direito à vida, que para ele toda vida é importante. Imagina estar numa situação que você tem que decidir. É o problema lá do Camilo. Imagina estar numa situação que você tem que decidir, prender o povo dentro de casa, para as pessoas entenderem que o sistema de saúde está em colapso e que não vai ter condição de manter todo mundo. Imagina. Que drama que é, né? Bruna, nenhum direito e princípio é absoluto. Não precisa ser conhecedor do direito para saber que o seu direito termina quando atinge o do outro, né? Principalmente o coletivo. Nenhum direito pode ser cassado.
que não permite, mas permite relativizar. Pois é, o que a gente está falando aqui, que a gente falou um pouquinho antes das lacunas, o que a gente está falando agora da antinomia, né? Entre o direito à saúde e o direito de ir e vir, eu posso deixar de ir e vir por um tempo para voltar depois, mas não posso abrir mão do direito à saúde e que sem saúde depois nem andar, poderei. Pois é. Olha que maravilhoso. Cadê vocês? Nem responderam. Vocês estão aí ainda? Eu pego vocês depois, viu? Vocês fiquem aqui comigo, me abandonem não. Tá acabando. Já já eu encerro a aula. Todo mundo dizendo que tá. Achou bom, hein? De olho em vocês, ó. Sim, meus amores. Pois é. Aí, é porque ninguém falou mais nada, falem comigo. Não me abandonem. Sim. Aí, as antinomias, né? Cadê? Passa aqui, slide. Vamos lá. 4 tipos de antinomias que são consideradas impróprias, ou essas de menor grau, que mexem menos com os nossos brios, né? A ideia da antinomia teleológica, né? Quando a norma estabelece os meios para a aplicação de outra norma, mas os meios oferecidos são incompatíveis com o fim previsto. Eu acho esses exemplos maravilhosos. Gente, são exemplos do livro. Aí eu vou me lembrando e vou falando os exemplos que eu sei da vida real para vocês, tá? Mas, por exemplo, salário mínimo. Gente, para que uma coisa mais incoerente do que o salário mínimo? Tem um estudo do Diese, que já é um pouco antigo, acho que é de 2015, por aí, que diz que o salário mínimo em 2015 deveria ser R$ 2.400. A gente está em 2020 e o salário mínimo é R$ 1.045. É um valor bom? Tá aí, uma discussão para vocês. Quando você é o empregador, você acha muito caro. A depender, obviamente, da sua renda, né? Do que você tem e tal. E quando você é empregado, você acha muito pouco. Gente, a maioria das vezes e das pessoas vai achar que é pouco. E é pouco mesmo. Porque a Constituição apregou no artigo 6º que a gente tem que ter direito à saúde, à educação, lazer, alimentação, várias outras coisas. E o salário mínimo, em tese, era para suprir essas necessidades. E a gente sabe que o salário mínimo não supre. Ponto. Era uma discussão que nem deveria existir. Tipo, não, para o empregador é muito dinheiro. Gente, essa discussão ela não deveria existir. Não é muito dinheiro. Não é muito dinheiro porque existe uma norma que diz quanto que deve ser, ou pelo menos, assim, não diz um valor, mas diz o que deveria abranger, e a gente sabe que não abrange. Existem inúmeros estudos afirmando que não abrange, né? Que é essa discussão aqui da antinomia teleológica, né? Aí a antinomia valorativa. Ocorre uma discrepância entre os valores cristalizados por 2 ou mais normas, quando a ordem jurídica pune mais severamente uma infração social branda e mais levemente uma infração social mais grave, né? Aí compara aqui o crime de furto e roubo contra algum crime na administração pública, que os crimes da administração pública são mais brandos. A gente pode citar também a ideia dos agravantes, né? Determinado agravante, considerado mais sério, às vezes é maior até do que o próprio crime, como é o caso do feminicídio, digamos assim. O feminicídio se tornou tão grande que virou outro crime, outra categoria do mesmo crime, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Sim, a própria CF verá a vinculação. Mas não é nesse sentido, né? Não é nesse sentido. É verdade mesmo. Mas não é nesse sentido. É a ideia de que não alberga, de que não abrange esses direitos, né? Principiológica. Os princípios jurídicos entram em colisão, sinalizando soluções diversas para o intérprete, aplicador de direito. Por exemplo, conflito entre princípios constitucionais de liberdade de informação e da vida privada. Vou colocar vocês em outro exemplo, né? Que é essa ideia da... Teve um ato foi em frente ao Congresso, ao Palácio do Planalto, alguma coisa assim. Que aí tinha o presidente e ele estava com... Tinha manifestantes lá, apoiadores, eu acho, do governo dele, e uma galera com faixa do AI-5, com outro tipo de faixa e tal. Aí eu coloco vocês em que conflito? O direito à liberdade de expressão, né? Porque tinham repórteres que estavam cobrindo e que foram
Acho que eles sofreram algum tipo de violência, bateram neles, alguma coisa assim, né? E o direito à informação, né? Ou seja, direito à liberdade de expressão e o direito à livre manifestação do pensamento. E aí? Me digam vocês, o que vocês acham? Não serve. Eu adoro as respostas de vocês. Sou fã. E aí, o que vocês acham? Ô, Bruna, me ajude. Né? Qual é a ideia? Você tem liberdade de expressão, então você pode manifestar exatamente o que você quiser. Outra circunstância também, os ataques que a galera faz dos haters, né? Chama haters, na internet. O que você faz? Você postou foto, e aí você postou a foto que você achou belíssima, perfeita, plena, e aí vem uma galera e começa a falar mal da sua foto, criticar e tal. Às vezes, só pelo prazer de criticar, e às vezes porque está exercendo o seu livre direito de expressão. E aí? Mas ele está machucando, está discriminando, está usando de expressões que seriam consideradas discriminatórias, não é crime? E aí? O que acontece? A gente consegue uma efetividade da lei para punir essas pessoas? Raquel, concordo, não pode agredir os repórteres. Não, não pode. Mas aconteceu, pelo menos foi reportado dessa forma, né? Apologia à ditadura militar já é crime no Brasil. Pronto, é essa a discussão. Apologia à ditadura é crime. Tal como reduzir alguém à condição análoga de escravo é crime. Mas você não tem liberdade de expressão? E aí? O que você faz? Deveriam ter sido punidos, né? O que aconteceu? Os repórteres que estavam cobrindo foi que sofreram punições. E aí? Né? Discutam aí comigo, que eu gosto. Adoro. Bom, falei do princípio lógico, semântico. Última semântica, último ponto, último slide. Toda vez que uma mesma palavra comporta diferentes sentidos, a depender do ramo jurídico. Por exemplo, posse no direito civil e no direito administrativo. Ai, gente! Acontece muito, né? Você tem diferentes tipos de posse, você tem diferentes tipos de circunstâncias possessivas, e as defesas dessas circunstâncias dentro do direito civil, dentro do direito administrativo, às vezes dentro do direito penal, quando você pode requerer, né? Então, assim, tem algumas circunstâncias, tá certo? Mas a semântica é mais ou menos com relação, como eu falei da gramática, da utilização da palavra, né? A forma como ela é entendida num momento, no outro momento, ou mesmo dentro de alguns campos do ordenamento jurídico. Por exemplo, o direito civil, ele fala em pessoa natural, mas a gente criou no ramo empresarial a pessoa física, que é o CPF, né? Cadastro a pessoa física. Sendo que a pessoa física é a pessoa natural do direito civil, mas são nomenclaturas que definem a mesma coisa, no caso, a mesma pessoa, né? Mas são nomenclaturas diferentes, tá? E aí, para eu solucionar, eu tenho 3 critérios. Critério hierárquico, cronológico e especialidade. Gente, hierárquico é o que bomba, é o importante, é o que é mais utilizado, que é onde aquela norma está no ordenamento jurídico. Em que lugar? Ela é a Constituição? Ela está abaixo da Constituição? Ela é norma delegada? Ela é norma... Vale, meu Deus. Ordinária, enfim, né? Qual é a ordem dela? Dentro dessa ordem, quem é que eu obedeço? Esse é o critério hierárquico, né? Aí eu tenho também, só para encerrar, o cronológico, que havendo antinomia entre uma norma que seja anterior e a posterior, não há dúvida, a gente vai aplicar sempre a posterior, salvo no caso lá do direito penal, que a lei retroage para beneficiar o réu, tá certo? Aí vai alcançar a circunstância anterior para trazer um benefício, e a ideia da especialidade, que é havendo uma contradição entre uma norma jurídica que regule um tema e uma norma que regule o mesmo tema de modo mais específico. Eu vou utilizar específico, já falamos muito sobre isso hoje, que é quando eu falei sobre a Lei Maria da Penha e a ideia do crime de feminicídio, né? Que é uma especificidade do crime de homicídio. Beleza? Galera, vou parando por aqui. Dressa, meu amor, você que me salva sempre. Eu parei aqui, tá? Vou falar da solução das antinomias, que eu acho que eu já falei demais, acho que eu já cansei vocês. Estamos com 2 horas de aula. E eu dei só aquela paradinha, né? Mas foram vocês, tá? Que não quiseram.
3 apoiadores. Pois é, assisti que estava investigando 3 dos apoiadores, por causa das fotos. Veja a liberdade de expressão como livre-arbítrio, não é porque você tem esse direito que não será responsabilizado pela utilização inapropriada. Meu Deus, meu sonho era que todo mundo entendesse assim. Principalmente com relação à internet, né? Os ataques que muita gente sofre. Eu leio relatos das galera que eu acompanho, né? Eu leio relatos, assim, fortes de haters e de coisas ruins. A Gabriela Pugliese saiu do Instagram, não sei se ela já voltou, mas ela saiu do Instagram depois que ela deu lá a festa e contrariando todo o entendimento da OMS e de todo mundo, de que não podia fazer festinha, de que tinha que manter o isolamento e tal. Ela chamou a galera para casa dela. Sofreu inúmeros ataques, saiu do Instagram porque com medo, né, das represálias e tal. Certo? É isso, galera. E aí, vocês gostaram? Falei demais, né? Chegou, tô sem voz. Muito, muito, muito obrigada por estarem comigo, por terem me aguentado todo esse tempo. Novamente, desculpa pelo atraso do começo da aula. Problemas de internet a gente vai solucionando. Desculpa pela interrupção de Maria Cecília. Espero que não aconteça mais. Boa noite, se cuidem. Espero ver vocês na sexta-feira. Vou colocar lá no portal de vocês, no portal mesmo, de verdade. Meu Deus, a videoaula com a explicação da prova, tá bom? Mas sim, as notas foram ótimas, vocês se deram muito bem na prova. Adorei as respostas. E eu dei feedbacks individuais, né? Cada um de vocês respondeu. Não esquecerei de ler os recursos. Vou mandar para vocês as respostinhas também, tá certo? Lá nos e-mails, beleza? Galera, amo vocês. Obrigado por terem me aguentado até aqui, tá bom? E vai dar tudo certo. Próxima aula vai ser, acho que, mais tranquila. Para eu fazer aqui em casa com os meus amigos. Minha mãe, que ficou com ela. Foi só isso mesmo. Cantinho da disciplina. Pega uma cadeira, bota num cantinho da sala, que eles odeiam cantinho da disciplina. Super funciona aqui em casa. Boa noite, meus amores. Amo vocês. Se cuidem. A gente se vê sexta-feira que vem, se Deus quiser, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Pronto, pode ir todo mundo para suas casas. Acabou a aula. Eu quero parar a gravação. Pronto. Parar a gravação.